Graças te rendemos, ó Pai, por mais essa oportunidade de, através desse encontro virtual, podermos conversar sobre a doutrina espírita. Espero encontrar a todos bem e que possamos juntos continuar na nossa jornada de aprendizado das palavras do nosso querido Mestre Jesus. O nosso estudo de hoje é do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E são os itens de 13 a 16, a coragem da fé. E logo no item 13, Kardec coloca aqui para todos nós: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso se encontra em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. E logo a seguir, ele coloca para nós: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Isso nós encontramos em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Ora, Jesus está nos apresentando algo aqui muito interessante, né? E a gente indo lá atrás, bem lá atrás mesmo. Eu me lembro, né, quando se faziam enquetes, ou se faziam o censo, né? As pessoas, muitas das vezes, praticantes da doutrina espírita, eram capazes de dizer que eram católicas, né? Não afirmavam que eram espíritas, lá naquela época, quando eu era bem garoto mesmo. Tá? Só com o tempo é que nós fomos firmando esse conceito e hoje já aparece em quase todas as pesquisas, sempre aparece a palavra espírita para complementar, né? Mas isso talvez se deva às confusões oriundas lá daquela época, né? Da década de 50, 60, mais ou menos, quando se confundiu todas as religiões, confundiram todas as religiões onde há o mediunismo, tá, com o espiritismo, esquecendo e talvez faltando estudo, né, de que logo na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec nos fala que a palavra espiritismo e a palavra espírita foram criados, neologias criados por ele, para diferenciar, né, de tudo aquilo que envolva a alma, ou seja, a espiritualidade, espiritualismo. Essa a grande diferença, né? E mais ainda, né, quando ele nos fala que espírita é aquele que estuda, lê e professa a doutrina dos espíritos, que está toda ela encerrada ali em O Livro dos Espíritos. Ora, os nossos irmãos de outros credos religiosos, onde há a manifestação mediúnica, porque a mediunidade ela não pertence, ela não é de religião alguma, né? Pelo contrário, ela é um dom inerente a cada um de nós, independente de credo religioso. Então, ele deixa bem claro isso, que aquele que estuda a doutrina dos espíritos, que está em O Livro dos Espíritos. Infelizmente, os nossos companheiros de outros credos religiosos têm as manifestações mediúnicas e tudo, mas não têm o estudo da doutrina espírita. Então, essa é a diferença em relação a toda a confusão que foi criada bem lá atrás, né? Então, muita gente, por causa disso, tá, se envergonhava de dizer que era espírita. E o que tem isso a ver com o nosso estudo de hoje?
Muito. Nós não nos envergonhamos de dizer que seguimos o Cristo. Será? Será realmente que seguimos o Cristo? Esse aqui é o grande problema. Por quê? Porque achamos que, por estudar o Evangelho, ou por citar algumas das parábolas, dos ensinamentos de Jesus, isso basta. Tá? Não, eu também já estou aprendendo uma série de coisas que Jesus nos ensinou. Ótimo. Mas é o suficiente? Não. Por que não é? Jesus, ele tem uma particularidade muito grande em relação a cada um de nós, em relação à sua doutrina. E qual era essa particularidade? Olhar para dentro de cada um de nós. Porque as grandes religiões daquela época eram todas elas ligadas às manifestações exteriores, aos comportamentos, muitas das vezes, comportamento social, comportamento de higiene, né, como nós vemos nos livros do Velho Testamento, em termos de alimentação e tudo mais. Tá? Mas era sempre uma vida externa. Jesus não, Jesus vem acrescentar a lei, que ele não modifica, mas ele vem acrescentar novas coisas para dentro de nós, e particularidades que muitas das vezes nós não prestamos atenção, que talvez quando fazemos ou quando negamos cada uma dessas coisas, nós estamos nos envergonhando ou estamos negando a Jesus. Parece incrível, mas é verdade. E um exemplo muito clássico disso, e talvez um dos mais utilizados, né? Lá no Sermão da Montanha, Jesus nos diz, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matarás. Eu, porém, em verdade vos digo, aquele que falar mal do seu irmão merecerá ser condenado. Ora, falar mal do nosso irmão é uma das coisas que praticamente todos nós fazemos todos os dias. Não, eu não falo mal do meu irmão. Fala. Quando você fala mal do político, quando você fala mal daquele que cometeu um crime violento, quando você fala mal do comportamento de determinadas pessoas aí nas mídias, tá? Você está falando mal do seu irmão, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Então, nós estamos falando mal. Nós estamos aí emitindo maus conceitos a respeito desses todos. Quando criticamos alguém por aquilo que ele está fazendo, tá? Quando é tirar de nós, talvez, um exercício, tá? De cidadania, vamos dizer assim, né? Criticar, não é. A maneira como nós fazemos isso é que é o problema. Porque se nós fazemos uma crítica de forma construtiva, ou seja, criticamos, mas mostramos uma solução, tá? Mostramos aonde está o erro, tudo bem. Mas o criticar pelo criticar é falar mal, pura e simplesmente. Tá? Pura e simplesmente. E, além do mais, outra coisa, quando nós vemos esses maus comportamentos todos, que proveito nós tiramos disso? Que lição nós tiramos disso? Qual o ensinamento que nós tiramos disso para aqueles que estão sob a nossa guarda? Ora, se ele comete um ilícito, se ele comete um erro, isso daí serve como exemplo para que nós reeduquemos aqueles espíritos sobre os quais nós temos algum tipo de influência. Essa é a forma de realmente nós valorizarmos, nós seguirmos a Jesus, nós não nos envergonharmos de Jesus.
Porque ele nos diz, né? Aquele que falar mal do seu irmão merecerá ser condenado. Aquele que chamar o seu irmão de louco, tá? Aquele que disser raca para o seu irmão, tá? Tudo isso está lá. E raca era uma das piores ofensas, né? Porque se falava até cuspindo para o lado, tudo, era considerado uma das coisas mais ofensivas. E quantas ofensas, quantas vezes nós ofendemos aos nossos semelhantes? Quantas vezes somos impetuosos? Quantas vezes somos intolerantes com os nossos semelhantes? Porque a intolerância, a falta de paciência com os nossos semelhantes, a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, né, os nossos preconceitos em cima dos irmãos, tá? Tudo isso é uma negação de Jesus. É uma negação de tudo aquilo que ele nos ensinou. Tá? Eis aqui o segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, aí está contido todas as leis e os profetas. Então, vejam, tá, que ele é bem claro nisso. É amor que nós precisamos dar. É esse ensinamento que nós precisamos passar para os nossos semelhantes, para não termos do que nós nos envergonharmos, tá? E para que Jesus também não se envergonhe de nós. Estamos aprendendo, lentamente estamos aprendendo. Tá? Nós não podemos esquecer que nós estamos num trabalho de reeducação, nós espíritos e nós espíritas. Estamos num trabalho de reeducação. Por quê? Porque durante milhares e milhares de anos nós convivemos com tudo isso. Convivemos com esse tipo de comportamento, achando que era caráter, que era personalidade, que era tudo isso. E não era. É um acúmulo de erros que nós trazemos do passado e que se refletem, tá, no nosso comportamento atual. Esse é o novo ensinamento que a doutrina veio trazer para nós. Então, é essa a modificação que nós temos que fazer dentro de nós. É difícil? Realmente é muito difícil. É muito complicado. Porque educar os outros, tentar educar os outros, tentar modificar os outros, é muito fácil. Mas tentar educar a nós mesmos é muito difícil. E no dia a dia, nós vemos os pequeninos erros que nós vamos cometendo e que nós não podemos mais fazer isso. Falamos tanto, combatemos tanto a corrupção e, no entanto, corrompemos, às vezes, os nossos próprios filhos. Já tive a oportunidade de falar sobre isso aqui uma vez e falo novamente. A partir do momento em que você oferece a ele alguma coisa em troca dele passar de ano, você vai para a Disney, você vai viajar, eu vou te dar um iPhone, um iPad, seja lá o que for, isso é corrupção. O instinto básico da corrupção é essa. Você me dê alguma coisa que eu te dou algo em troca, em que você leve vantagem. Então, isto é uma corrupção passada dentro da nossa própria casa. Se nós estamos dentro de um carro, avançamos um sinal, somos chamados a atenção pela autoridade policial e tentamos aquele famoso jeitinho brasileiro, isto é corrupção, isso é mau exemplo que nós estamos dando, estamos renegando os ensinamentos que nós teríamos que passar para o nosso próximo. Se eu combato que o meu filho, se eu faço questão de ensinar a meu filho que não beba ou não fume, mas dia de sábado, domingo, ou seja lá que dia for, eu estou com um cigarro na mão ou um copo de bebida e digo para ele que eu já sou muito velho e não tenho mais jeito, tá? Isso é um absurdo. Olha a mentira que nós estamos passando. Estamos ensinando os nossos filhos a mentirem.
também. Então, nós estamos preocupados com grandes coisas, mas nós temos que olhar essa miudeza nossa do dia a dia, porque nada disso foi o que Jesus pregou para todos nós. Não é nada disso que a doutrina ensina a cada um de nós. E, no entanto, nós estamos deixando nos levar por todas essas coisas. Não corrigimos isso, esses pequenos maus exemplos que nós vamos dando. Tá? Também já citei há muito tempo atrás o caso das duas estudantes que iam na minha frente, aqui na Praça Sans Pena, na Tijuca, em que mostrava-se dois tipos de educação. Quando uma disse para a outra, você já está na idade de aprender a mentir para os seus pais. Ora, vejam só que absurdo, uma garota de 15, 16 anos estava passando para outra, que talvez estivesse negando fazer alguma coisa de errado, e a outra, por ter os exemplos errados dentro de casa, estava induzindo a colega a começar a cometer esse pequeno erro, tá? Que na realidade é um grande erro, que é a mentira. Então, nós temos que nos preocupar com tudo isso. Nós temos que preocupar hoje, modernamente, com essas notícias as mais absurdas que nós estamos recebendo. A partir do momento que eu vejo aquilo, ou acho engraçado, ou acho absurdo, ou qualquer coisa, mas mesmo assim eu passo para frente, olha a propagação de uma mentira. Se eu pego uma piada, uma charge, tá, em que envolva credo religioso, racismo, ou mesmo problemas ideológicos, ou problemas até de origem, né, companheiros de outros países e tudo, em situações embaraçosas, vexaminosas, ou até levadas ao ridículo, tá, eu estou propagando um preconceito quando eu falo isso. Quando eu faço piada sobre isso, sobre aquilo, sobre não sei o quê, isso é um preconceito velado. Nós temos que abolir tudo isso. Todos pensam que preconceito é quando eu externo uma ideia preconceituosa. Não, mas existe esse preconceito simples, na maneira de falar do dia a dia, ao qual nós estávamos acostumados, mas que temos que renovar, porque o mundo progride. Nós progredimos, então não podemos ficar parados no meio do caminho. Temos que evoluir, temos que tirar. Né? Hoje até acho muito interessante que essas reprises de novela, agora no final, eles colocam uma frase dizendo que esta obra reflete os usos e costumes da época em que foi feito. Então, tudo bem, nós temos que ver a época em que foi feito, mas hoje nós temos que nos modificar, nós temos que evoluir, nós temos que progredir. Cada um de nós somos espíritos em evolução. Cada um de nós está, neste momento, na posição que melhor lhe compete para a sua própria evolução. Então, se eu sou dessa raça ou daquela, se eu tenho esse comportamento ou aquele, tá? Não importa se eu tenho gênero A ou B, não importa. O que importa é saber que somos espíritos em evolução. E temos que trabalhar por isso. Temos que ajudar as pessoas em função exatamente disso. Melhor exemplo que nós podemos dar da doutrina, a melhor maneira de propagar a doutrina espírita é exemplificando. E nós temos que fazer essa exemplificação da doutrina através do nosso comportamento, através dos nossos ensinamentos. Não podemos, temos que tolir tudo isso em nossas vidas.
Temos que diminuir essa frequência toda desse tipo de coisa. Eu digo, é difícil? Realmente é muito difícil, porque é muito arraigado dentro de nós. Mas temos que estar vigilantes, temos que orar, porque não é nada disso que Jesus nos ensina. Voltando lá, ainda, né, no Sermão da Montanha, nós vamos ver ele dizendo, né, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, em verdade vos digo, aquele que olhar com maus pensamentos, ora, quantas vezes nós olhamos para o nosso semelhante com maus pensamentos? E maus pensamentos aí, genérico, não é só em relação a adultério. Não. Quantas vezes criticamos mentalmente o nosso semelhante? Quantas vezes não emitimos uma palavra sequer, mas já pensamos, já emitimos uma vibração negativa. E aprendemos dentro da doutrina que a emissão de vibrações negativas através dos nossos pensamentos, elas vão, muitas das vezes, alimentar situações, cenas e espíritos que se comprazem com esse tipo de vibração. Temos que nos patrulhar. Pode parecer, às vezes, né, para muitos, meu Deus, então, o que eu vou fazer na minha vida? Não vou fazer mais nada? Não, tem muito o que fazer. Exatamente combater tudo isso. Não é difícil. E ninguém está exigindo perfeição da noite para o dia de cada um de nós. Vamos errar? Vamos. Mas temos que estar atentos para, quando errarmos, acordarmos o suficiente para ver. Errei. Não deveria ter errado, mas errei. Vamos procurar nos melhorar da próxima vez. E é assim que nós vamos evoluindo. É assim que nós vamos progredindo lentamente. E é isso que a doutrina e Jesus esperam de nós. A única maneira de nós não nos envergonharmos, tá, de Jesus é dessa forma. Se antigamente nos envergonhávamos por causa de credo religioso, de comportamento isso e aquilo, hoje não se justifica mais isso. Em todos esses ensinamentos que nós temos que abolir todos esses erros da nossa existência e da nossa volta. Temos que combater sistematicamente tudo isso. Não podemos mais aceitar que alguém chegue perto de nós com ideias preconceituosas. Não podemos deixar que as pessoas cheguem perto de nós com ideias absurdas, com coisas que vão contra as descobertas, contra os ensinamentos, contra a ciência. Não podemos mais permitir esse tipo de coisa. Gente, olha só, a ciência evolui por quê? Porque Deus manda, tá, aqueles espíritos mais evoluídos para que eles tragam para nós aqui essas evoluções científicas. Então, por isso, nós temos hoje tanta coisa à nossa volta moderna que facilita a nossa vida, que preserva a nossa vida. Então, por que negar tudo isso? Se isso são conquistas nossas com a permissão de Deus. Não cai um só fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não tome conhecimento. Então, se a ciência trouxe, Deus tem pleno conhecimento disso e nós temos que utilizar. Foi colocado aí para o nosso bem, para o nosso progresso, para a nossa evolução. É bem claro isso.
Tá? André Luiz nos coloca isso várias vezes em seus livros, mostrando o que existia lá, nos livros dele lá na década de 40, 50, e que hoje existe aqui, mas que para aquela época era um assombro para todos nós. Quando nós íamos ouvir falar em holografia, transmissão via laser, DNA, a figura do DNA, André Luiz já descreve isso para nós lá na década de 40, 50, e o formato do DNA vem muito tempo depois para todos nós. Mas olha como as coisas que existem lá são trazidas para nós. E olha a evolução que nós tivemos depois que começou a se mergulhar, a aprofundar no estudo do DNA. Quanta coisa nova nós descobrimos. Quanto progresso nós tivemos aí depois disso tudo. Então, não podemos apoiar aqueles que não aceitam isso. Temos que refutar todas essas coisas, porque elas vêm exatamente pelo consentimento de Deus em função da evolução da nossa humanidade, para ajudar no nosso progresso, para a preservação do nosso corpo, para que nós possamos ter mais tempo encarnados para, desse tempo maior, evoluirmos, progredirmos, resgatarmos erros que nós tivemos no nosso passado. Olha o encadeamento de coisas que nós temos à nossa volta. Então, não adianta. Se eu propago por ideias, se eu propago por palavras, eu estou negando a Jesus. E mais ainda, quando ele diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aqueles que vos perseguem. Amai aqueles que vos perseguem. Então, vejam o que ele está nos mostrando aí. Vamos amar aqueles que estão nos fazendo mal. Vamos emitir uma palavra de carinho, de amizade, vamos emitir uma boa vibração para aqueles companheiros. É isso que nós temos que fazer. Mas é muito difícil eu amar ao meu inimigo. Kardec até coloca isso para nós aqui, tá? No amar aos inimigos. Porque é uma questão de vibração, é uma questão de sintonia. Nós não temos sintonia com aquele inimigo, entre aspas, nosso. Nós não temos ainda uma afinidade, mas podemos caminhar na direção do perdão, do esquecimento das ofensas, do esquecimento do mal que ele nos fez, como? Orando para que aquele espírito saia daquele instinto de erro, de barbárie, de atraso em que ele ainda se encontra. Essa é a nossa contribuição, essa é nosso dever junto a todos esses companheiros, contribuir para isso, para que eles possam, através dessas vibrações, receberem um alívio que seja suficiente, muitas das vezes, para vislumbrarem o caminho do bem. Na Revista Espírita de 1862, no Dia de Finados, um espírito, numa mensagem de um espírito, ela nos diz o seguinte: espíritas, vós que entendeis a necessidade do sofrimento, orai. Orai muito por aquele que sofre. E quando fala sofre, aquele que causa o mal a alguém, ele sofre também. Ele sofre. Porque, na realidade, não é aquilo que ele queria fazer, mas ele não consegue ainda vencer as suas próprias paixões. Ele não consegue ainda
vencer as suas próprias dificuldades. E esse espírito, ela nos dá um relato a respeito lá do cemitério, no dia de finados, né? E ela nos diz, se todos pudessem ver o sofrimento dos espíritos, o mais duro dos corações, tá, se derreteria. E aí ela vai citando, né, aqueles espíritos embrutecidos que ainda não têm noção, tá, do caminho do bem. Sofrem porque estão presos ainda à ignorância, à brutalidade, aquilo tudo ali. Tá? São cercados em seu ambiente por espíritos do mesmo teor, do mesmo tipo de vibração, que muitas das vezes até os escravizam. Existem aqueles espíritos que desencarnaram e conseguiram vislumbrar o erro cometido. Começaram a enxergar esse erro cometido. Mas, mesmo assim, o seu índice de adiantamento é tão pequeno que ele ainda não consegue entender a necessidade do arrependimento. Existem também aqueles que já passaram desse estágio e se arrependeram. E sofrem. Tá? Sofrem por quê? Porque o arrependimento, muitas das vezes, ele é amargo dentro de nós. Sempre é amargo. Ele dói, porque você vê o erro cometido, mas não vislumbra, muitas das vezes, a oportunidade, tá, de resgatar aquele erro, de recomeçar, de remendar, tá, de reaver uma situação. Você ainda não tem essa condição, então você sofre por causa disso. Existem aqueles que já no arrependimento vislumbram as oportunidades que terão lá na frente de resgatar os erros cometidos, mas sofrem. Sofrem com medo de voltarem a falir. Sofrem com medo de voltar a errar novamente. Então, aquele medo é o que leva, muitas das vezes, muitos espíritos ao quê? A recorrerem, quando estão encarnados, às drogas, aos vícios, de um modo geral, como uma fuga, porque sentem dentro de si uma aproximação dos momentos de dificuldade pelos quais vão passar, ou pelas provas pelas quais terão que passar, mas não sabem o que é, tem aquela intuição, então fogem com medo da prova e com medo do erro. Então, esses sofrem também. E mais ainda, e mesmo aqueles, tá, que já passaram por tudo isso, já conseguiram vencer tudo isso, sabem que ainda no final existe também uma nova prova, tá, para realmente provar o seu arrependimento, provar a sua regeneração. Então, por que eu estou falando? Parece um desfilar de coisas horrendas na frente de todo mundo. Não, não é não. É para mostrar como nós podemos contribuir, tá, com esses espíritos. Porque se tem aquele ali que estava nos causando algum erro, algum mal, seja através da influência pública que ele tem, seja dentro da família, seja dentro do nosso ambiente de trabalho, ele está nos causando mal e tudo mais, vamos orar para que ele acorde, para que ele possa, tá, vamos dizer assim, vislumbrar as coisas, tá, antes que o pior lhe aconteça. É isso que nós temos que fazer. Tá? É essa a nossa necessidade, é fazer exatamente isso. Tá? Ver quais esses erros que eles estão cometendo
e vamos orar por eles todos. Vamos orar por cada um deles para que eles possam acordar a tempo. Isso é que é nós fazermos pelo nosso semelhante. Então, quando Jesus diz, amai aos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, é exatamente isso que ele está colocando para nós. Tá? Esse trabalho no bem que nós temos que fazer. Essa é a maneira de, vamos dizer assim, de nós não envergonharmos a Jesus. Essa é uma das formas de nós podermos realmente nos colocarmos à disposição de Jesus para o trabalho do bem. Olha quanto trabalho nós podemos fazer, quanta coisa nós podemos fazer pelos nossos semelhantes. Isso é importante para todos nós. Tá? Faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso progresso. E é difícil? É. Mas só existe uma maneira: trabalhar no bem, perseverar no bem, estar atentos, orar e vigiar. Tá? Essa é a nossa função sempre, tá? Vigiar para que nós não caiamos na tentação do erro. É importante para nós tudo isso, é o nosso aprendizado. E o trabalho no bem é o melhor caminho para isso. Porque quanto mais trabalhamos no bem, quanto mais nos dedicamos nos nossos momentos aí em que estamos livres, vamos fazer isso. Vamos elevar o pensamento a Deus, né, e agradecer as oportunidades que se apresentam à nossa frente. Vamos agradecer a Deus por podermos estar aí, tá, encarnados diante de situações em que possa ser contado com a nossa ajuda, com o nosso amparo, com o nosso carinho, com a nossa proteção, com a nossa palavra amiga, com a nossa presença nos momentos de dificuldade. Isso que nós devemos fazer. Tá? É esse o nosso trabalho sempre, que nós temos que fazer conosco mesmo, o tempo todo. Orar e vigiar o tempo inteiro, ajudando sempre. Então, comecemos o dia agradecendo. Vamos agradecer a oportunidade de acordar mais uma vez reencarnado. Porque acordando reencarnado, eu sei que eu tenho um longo dia pela minha frente, onde eu terei diversas oportunidades de trabalho. Porque os Espíritos nos dizem, tá? Não há quem não possa fazer o bem. Somente aquele que se encontra cego pelo egoísmo não encontra oportunidade de fazê-lo. E não há um só dia da nossa existência. Vejam, não há um só dia da nossa existência em que não tenhamos a oportunidade de praticar o bem. Então, podemos praticar o bem por atos, né? Por pensamentos, por palavras. Né? Quantas formas nós podemos, né, e temos de poder praticar o bem? Façamos isso sempre. Essa é a maneira de nós de Jesus não se envergonhar de cada um de nós. Porque ao entrarmos para uma casa espírita, tá, nós assumimos um compromisso, tá, com Jesus. Nós assumimos um compromisso com ele. Lins de Vasconcelos, lá numa de suas páginas, ele fala isso através do Divaldo, né, que todos nós, né, que hoje estamos aí no caminho, né, do estudo, da propagação dos ensinamentos da doutrina espírita, nós temos um compromisso assinado com Jesus, que é o trabalho no bem, que é a perseverança nesse caminho do bem. Para o quê? Para ajudarmos no progresso da humanidade.
Não podemos esperar que o movimento dos bons espíritos, que a chegada de espíritos mais evoluídos vá fazer todo esse trabalho. Não. Nós estamos aqui para quê? Para começarmos a preparar o ambiente para o quê? Para a chegada desses espíritos. Os nossos precursores, aqueles que fundaram as nossas casas espíritas, aqueles que foram os primeiros espíritas que desbravaram todas as dificuldades lá no século passado, eles prepararam as nossas casas para que nós viéssemos numa espécie de segunda onda de trabalho. Estamos aí e temos que produzir. Temos que produzir o quê? A terra preparada para a chegada desses espíritos superiores, para que eles encontrem mais facilidade, para que eles encontrem um terreno melhor preparado para que eles possam trabalhar muito mais, acelerando o nosso progresso. Então, vamos honrar esse compromisso que nós temos com Jesus. Vamos honrar tudo isso, tá, que nós temos com a nossa casa espírita, com a causa espírita. Vamos colocar em prática tudo isso nas pequeninas coisas. Não vamos pensar em coisas grandes. Vamos pensar no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Sejamos alegres, cordatos, né? Vamos tirar de novo do lado dicionário aquelas velhas palavras esquecidas lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, me desculpe, obrigado, com licença, vá com Deus, que Jesus te ampare e tantas outras coisas mais. Olha, vamos botar carinho, mesmo que estejamos sendo ofendidos, vamos retribuir o mal com o bem. Essa maneira de nós não termos Jesus nos envergonhando de cada um de nós. Vamos realmente mostrar que, ao assumirmos um compromisso nessa existência, nós estamos dando prosseguimento a esse compromisso. Nós estamos realmente colocando em prática tudo aquilo que recebemos. Então, vamos trabalhar o tempo todo, né? Então, para exatamente contribuirmos para um mundo melhor, para contribuirmos para esse progresso. Porque com a nova chegada de espíritos mais evoluídos, o mundo vai melhorar. Então, quando lá no futuro, quando retornarmos mais uma vez, já encontraremos um mundo, tá, em que poderemos até ficarmos felizes de termos dado uma pequenina contribuição, tá, para que ele tivesse chegado a esse progresso todo. Esse é o nosso trabalho. Essa a coragem da fé. A coragem da fé, que é o título do nosso exercício de hoje, é exatamente isso. Ter coragem de afrontar a você mesmo. Ter a coragem de, em função da sua fé, você combater todos os erros que ainda existem dentro de você mesmo. Que Jesus nos ilumine, ampare e abençoe e que nós possamos, muito breve, nos reencontrarmos. Fiquemos em paz.